Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e essa é a aula 5 da disciplina Programação 1. Nessa aula vamos tratar sobre estruturas de seleção. Então a gente utiliza as estruturas de seleção sempre a gente que precisa tomar alguma decisão ou desviar a execução do nosso programa de acordo com uma condição. As estruturas de seleção elas podem ser simples, quando a gente tem que tomar uma decisão mais simples de ou é uma coisa ou outra, certo? Ou ela pode ser composta quando a nossa decisão ela vai depender de 3, 4, 5 caminhos que a gente pode levar de acordo com o nosso problema. Então, as estruturas de seleção, elas são utilizadas quando há necessidade de avaliar certas possibilidades dos valores de variáveis e, de acordo com o resultado dessa análise, a gente pode executar um conjunto específico de comandos. Na linguagem de programação C, nós temos o comando, a estrutura de seleção if, else, que pode ser simples, composto ou aninhada, e a gente também tem o comando switch, que é equivalente ao comando caso, comando escolha caso, certo? Então, a gente vai ver as duas estruturas de seleção, a sintaxe dessas duas estruturas, só que antes eu deixei dois tipos de operadores para ser explicado agora. Na aula de operadores eu não falei dos operadores lógicos e relacionais, para já falar agora, que é o momento que a gente utiliza quando passa a utilizar as estruturas de seleção. Então, vou abrir um parêntese aqui para voltar a falar dos operadores. A gente tem os operadores relacionais. Operadores relacionais são usados toda vez que a gente precisa fazer comparações. Quando a gente compara, a resposta de uma expressão relacional é verdadeiro ou falso. A gente não tem um tipo lógico como uma variável, certo? Mas uma expressão lógica e uma expressão relacional, sempre quando a gente faz as comparações, elas vão responder como resultado verdadeiro ou falso. Então, a gente tem, quando a gente quer saber se uma variável é igual a outra, a gente utiliza o operador de igualdade, que seria igual, igual. Veja que o igual só é o comando de atribuição. E o igual, igual é quando a gente quer saber se uma variável é igual a outra. Quando é diferente, a gente vai utilizar exclamação igual. O símbolo do menor vai perguntar se é menor, maior, menor igual, maior igual. Certo? Esses são os operadores relacionais que a gente vai usar nas nossas comparações. Já os operadores lógicos, eles vão ser utilizados toda vez que a gente precisar juntar, fazer a união de expressões relacionais. Então, eu tenho que testar uma coisa e outra, uma coisa ou outra. Então, toda vez que eu precisar checar mais de uma operação relacional, eu conecto essas operações relacionais com operadores lógicos. Eu tenho um operador lógico e ou não, a gente já tinha visto esses operadores no Portugal. O i, ele é o operador e comercial. O operador ou, ele é o barra, certo? Seriam as barra vertical, a barra em pé, certo? Duas barras. E o não, que é a exclamação. Então, quando a gente precisar conectar operações relacionais, a gente usa um dos três operadores lógicos. Então, toda a regra da montagem da expressão é igual que a gente tinha no Portugal, certo? Então, por isso que eu vou passar aqui rapidamente, só vou mostrar qual é a relação, o que era no Portugal e como é aqui no C, que seria essa parte que eu acabei de explicar. A gente vai entender melhor a montagem da expressão agora quando eu for falar da estrutura de seleção. Então, vamos lá para a estrutura de seleção if-else, que é a estrutura de seleção mais completa. A gente resolve qualquer problema de seleção com o if-else. Então, a gente tem o primeiro caso, que é o if-else simples, certo? Então, eu vou testar uma condição, e nesse teste da condição, eu só vou fazer alguma coisa se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, eu não tenho nada para fazer. Então, o if simples é quando o if não tem o else. Então, a gente tem o primeiro caso, eu tenho o if com um único comando, apenas um comando vai ser executado se a condição for verdadeira.
Então, eu tenho o if, tudo minúsculo. Entre parênteses, eu coloco a condição. A condição sempre é uma expressão relacional ou uma expressão lógica. Ela sempre como resposta dá verdadeiro ou falso. E aí, eu só vou executar o comando que está vinculado ao if se a condição der verdadeira. Se a condição for verdadeira, eu executo o comando que está aqui embaixo dela. Então, eu estou perguntando aqui, olha, se if x igual a 1, então, estou perguntando se x é igual a 1, se for, vai dizer verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, então, A vai receber A mais 3. Então, esse seria o if com um único comando. O segundo caso é o if com mais de um comando. Eu tenho vários comandos para executar, caso a condição for verdadeira. Então, se a condição for verdadeira, como eu tenho vários comandos, a sequência de comandos vai vir entre chaves. Abro chaves, coloco a sequência de comandos, quando terminar, fecha chaves. Então, se x for igual a 1, então, o que é que vai acontecer? A vai receber A mais 3, Z vai receber Z vezes 2, H vai receber 12 dividido por 6. Terminou a sequência, fecho. Se a condição der falso, quando ele testar a condição, desvia todos esses 3 comandos e vai executar o que vai vir depois das chaves, certo? Igual como a gente fazia no Portugal. A gente tem o if composto, ele já vai ter o else. Então, eu tenho um if else com um único comando. Então, eu tenho se a condição for verdadeira, ele executa o comando que está logo abaixo do if. Se não, ele vai executar o outro comando, o comando que está vinculado ao else. Então, if média maior ou igual a 7, então ele vem e imprime o comando printf aprovado. Se não, ele vai imprimir o comando, vai imprimir na tela o printf reprovado. Então, ou vai executar esse printf ou esse. Um dos dois vai ser executado de acordo com o resultado da expressão relacional aqui. Como cada um deles só tinha um comando, o if só tinha um comando e o else tinha um comando só, não precisou de chaves. Mas aí, se o if tiver mais de um comando e o else tiver um comando só, a gente vai botar a sequência de comandos do if entre chaves, depois vem o else e o comando que está vinculado ao else, ficando aqui igual a esse exemplo. Veio as chaves, os dois comandos, fechou as chaves, o else com o comando só, não precisou de chaves, certo? Então, a chave do if e do else, ela vai delimitar o bloco de comandos que está vinculado ao if e o bloco de comandos que está vinculado ao else. Mais de um precisa, um único não precisa. Então, a gente tem o terceiro caso que eu tenho o if com um comando só e o else com vários comandos. Então, a sequência de comandos que vai ficar entre chaves é a sequência de comandos do else. Então, a gente tem aqui. E o último caso, que é o quarto caso, que é quando os dois, o if e o else, tem vários comandos para ser executado caso a condição de verdadeira ou falsa. Então, se a condição for verdadeira, eu tenho vários comandos, então coloco abre e fecha chaves para a sequência de comandos do if. Se não, eu tenho uma sequência de comandos, então coloco abre e fecha chaves na sequência de comandos do else, certo? Então, a gente tem os 4 casos aqui de if composto, if else composto. Lembrando, o if else tudo minúsculo. A condição a gente coloca entre parênteses e a chave sempre que houver mais de um comando vinculado ao if ou vinculado ao else. Existe if sem else, mas não existe else sozinho, else sem if, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo com um programa completo. Eu tenho aqui as minhas duas bibliotecas que são padrão, a Conio e a stdio. Eu tenho aqui o início com o meu programa principal, com o main. Abro chaves e fecha chaves do programa principal. É interessante que o ambiente de programação vai ajudar a gente com relação a esse controle dessas chaves, certo? Porque a gente vai ter várias chaves conforme os nossos programas forem evoluindo. Primeiro, nos primeiros exemplos, só tinha o abre e fecha chave do programa principal. A gente vai ver que vai ter o abre e fecha agora de várias situações. Agora, a gente já viu que vai ter do if e do else. Então, a gente tem aqui a variável média.
Estou imprimindo na tela a caderneta de notas, imprimo na tela média do aluno e vou ler qual é a média do aluno. Scan F, percentual F e comercial média. Vou perguntar, olha, se if média maior ou igual a 7, então é uma situação que o aluno foi aprovado. Então, eu só vou precisar dizer que ele foi aprovado na tela, então vem um único comando, printf, aluno aprovado com média tanto, e imprima a média do aluno. Se não, é porque ele foi reprovado, então printf, aluno reprovado com média, e digo a média do aluno. Por padrão também a gente finaliza aqui com get, fecha o nosso programa. E aí eu tive aqui uma sequência de comandos, mas que, dependendo da situação do valor da variável média, ou ele vai executar o printf da linha 9, ou ele vai executar o printf da linha 11. A gente tem também aqui o comando switch, que é outro tipo de estrutura de seleção. A gente pode, dentro o comando switch. Então, aqui a gente tem outro comando, que é o comando switch. Agora a gente vai ver. Além disso, a gente também tem o if aninhado, que pode ser um if dentro do outro. Quando a sequência de comandos que está dentro do meu if é um outro if, certo? Que é quando a gente chama if aninhado. A gente estudou o if aninhado no Portugal, a maneira similar vai ser aqui também no C. Passando para outra estrutura de seleção, que nós temos no C, o comando switch, que é usado para tomadas de decisão quando a variável que está sendo testada é um número ou um único caractere. Então, ele só serve para testar a igualdade, só presta para testar se um valor é igual a um determinado, se uma variável é igual a um determinado valor. Então, quando a gente quer saber se é maior, se é menor, não presta a usar o switch. Então, ele acaba sendo mais restrito do que o if, mas sempre que der para ser usado, use o switch, que ele tem uma estrutura mais limpa. Então, vamos lá, a gente tem aqui duas variações do switch, que tem o switch simples e o switch composto. A diferença aqui de um para o outro. Eu tenho, o switch vai funcionar assim, switch, entre parênteses, a variável que a gente quer testar. Abre chaves, vem a palavra reservada case. E qual é o valor que a variável pode assumir para a gente testar? Então, vai ser assim. Caso a variável seja esse valor, 2 pontos, eu tenho uma sequência de comandos para ser executada para a situação em que a variável der esse valor aqui. Essa sequência de comandos não precisa vir entre chaves, mas obrigatoriamente, quando finaliza a sequência de comandos, a gente tem que botar o comando break, certo? Isso aqui é obrigatório no switch. A cada case, ele finaliza com um break. Então, aqui eu tenho um exemplo seguinte. Switch cargo é a variável que ele vai testar. O cargo pode ser 1, 2 ou 3, certo? Então, vão ser os valores que vão ser testados em cada um dos meus cases. 2 pontos. Então, eu tenho, caso o cargo seja 1, o que é que ele vai fazer? O salário vai receber salário mais 200, como se fosse dar um acréscimo no salário de acordo com o cargo da pessoa. É isso que eu vou fazer. Finaliza a sequência de comandos com o break. Caso seja 2, caso o cargo seja 2, então o salário vai aumentar em R$400, finalizo com o break. Caso seja 3, o salário vai receber salário mais 600, finalizo com o break. Fecho as chaves do switch, certo? O switch sempre tem switch, a variável que está sendo testada, abre chaves, coloca os cases, terminou, fecha chaves. Ao final de cada um dos cases, coloca o comando break, certo? No caso composto, que seria o switch composto, né? A gente tem também a última cláusula aqui, que é a cláusula default, certo? A diferença só vai ser essa última linha aqui. O default significa o seguinte: nesse caso simples,
Caso o cargo seja 1, 2 ou 3, ele vai ter uma sequência de comandos para executar. Mas se o cargo não for nenhum desses 3 valores, ele não vai fazer nada. No caso do caso composto, a gente tem o default, que vai ser o seguinte: se não for nenhum dos valores que estão testados no case, então ele vai entrar na sequência de comandos que está dentro do default. Então, aqui a gente teve o case 1, case 2, case 3 e o default, que aí veio a sequência de comandos dentro do default. Então, caso o cargo não seja nenhum dos 3, se tem a cláusula default, ele entra na sequência de comandos do default, certo? A diferença de um para o outro, também precisando do break no final da sequência de comandos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um programa utilizando o switch. Aqui eu tenho o código de um produto no supermercado, eu leio o código e leio quantos do produto a pessoa vai levar, e de acordo com o produto eu sei quanto é que ela vai pagar, certo? Então, como o código do produto é um número inteiro, então, e eu estou testando a igualdade, o produto que eu estou levando é igual ao produto de código tal, então, como é uma igualdade que está sendo testada, então, é um caso em que o switch pode ser utilizado, certo? Então, lembrando que a gente tem que ver se é um caso possível de utilização de switch, quando vai utilizar esse tipo de seleção. Então, eu tenho aqui as variáveis code e quant, seria o código do produto e quanto eu estou levando. Eu tenho o printf aqui, supermercado, boa compra, e vou pedir para que seja informado o código do produto, é inteiro, então, scanf, percentual D e comercial code, seria aqui o comando da linha 7. Vou pedir agora que ele diga qual é a quantidade de produto que vai ser levada. Imprimo na tela a quantidade, para o usuário saber o que é que ele vai digitar. E faço a leitura da variável quantidade. Scanf, percentual D e comercial quant. Agora, eu já tenho a quantidade e o código do produto que eu vou levar, eu vou testar. Switch code, é a partir do código que eu vou testar. Se o código for 102, então eu vou escrever na tela total a pagar vai ser tanto, que vai ser a quantidade de produtos levada multiplicado por 5,3, que seria o valor unitário desse produto. Terminou a sequência de comandos, coloco o break. Aqui nesses exemplos, né, tanto no exemplo que eu dei da sintaxe, como agora, o case só tinha um comando só e o break. Mas independente se precisar ter vários comandos, ele pode receber vários comandos, certo? Aqui, caso 103, caso 104, caso 105, ele vai calcular o total a pagar e apresenta na tela. Com o default aqui, se a pessoa não digitar nenhum dos 4 códigos possíveis de produtos do meu supermercado, vai sair a mensagem dizendo que o código do produto é inválido e fecha o switch e fecha o programa, certo? Então, aqui foi mais para a gente ver o comando switch dentro de um programa completo em si. Ok? Então, com isso, a gente termina aqui a aula de estruturas de seleção, além também de ter falado um pouquinho sobre os operadores lógicos e relacionais que a gente utiliza na composição da seleção, né? Quando a gente monta a condição da estrutura de seleção, a gente vai ver que vai ter outras situações a seguir, que a gente também vai montar condições utilizando esses 2 tipos de operadores. Então, eu fico à disposição. Qualquer dúvida, passa e-mail, professorasonia@gmail.com, passa mensagem no fórum. Um abraço e bons estudos.